A paz do Senhor, irmãos. Hoje, mais um vídeo falando sobre os princípios da adoração. E eu quero falar sobre como nós podemos adorar a Deus em circunstâncias difíceis. Como em circunstâncias difíceis nós podemos manter o nosso coração centrado em Deus, na palavra de Deus. Adorar a Deus quando tudo está desabando, cantar uma música de adoração quando o que nós mais queremos é pedir respostas, é pedir ouvir a voz de Deus no momento difícil. Mas adorar a Deus em tempos difíceis requer uma postura nossa, uma postura do adorador, uma postura daquele que louva com santidade a Deus. Como poderemos adorar em momentos difíceis ou compreender o princípio da adoração em meio à tribulação? A palavra do Senhor, ela nos dá essas respostas. Ela nos dá exemplos de como nós podemos manter nosso coração focado em Deus quando a nossa alma está triste, quando o nosso coração está angustiado, manter uma postura de adorador, de palavras que louvem a Deus, independente daquilo que nós estamos passando. A Bíblia deixa muito claro como a aflição, a tribulação, os problemas, elas nos levam para mais perto de Deus. Quando Deus permite que nós passemos por momentos difíceis, como diz lá em Oséias 2, que Oséias diz que o Senhor nos atrai para o deserto, porque lá Ele falará conosco, lá Ele revela o seu amor. Então o deserto, a provação, as limitações que o Senhor nos coloca em momentos assim, é porque Ele quer nos revelar o seu amor. Ele quer nos revelar a sua graça, Ele quer nos revelar o seu cuidado. Mas o que de fato significa ter um coração adorador? Como que eu posso saber se eu tenho um coração adorador, rendido, discipulado por Jesus? É quando eu troco o entender pelo confiar. Quando eu não me preocupo tanto em entender as coisas que eu estou passando, mas eu confio em quem Deus é. E quem Deus é? Deus é bom e Deus é fiel. Quando eu procuro entender os limites que Deus me leva a passar, quando eu procuro entender o porquê Deus me atraiu para aquele deserto. O meu coração, ele pode ter questionamentos que não agradem ao Senhor. Mas quando eu confio em quem Deus é, e eu sei que Deus é bom e que Deus é fiel, eu passo pelo deserto, eu passo pela luta, pela provação, louvando, adorando, confiante de que o Senhor, Ele tem lá no final, tem um propósito. Lá no final, o Senhor vai usar isso tudo para me ensinar algo, vai ter uma lição. Nós temos que buscar o poder de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós temos essa consciência de que o poder de Deus, quando nós buscamos esse poder para nossas vidas, quando nós oramos, Deus, me revela o seu poder, me revela a sua glória, me revela a sua presença, a sua majestade, nós podemos ficar cientes de que é na fraqueza que esse poder de Deus vai ser aperfeiçoado em nós. Nós como adoradores, nós como ministros, nós como levitas na casa do Senhor, trabalhadores na casa do Senhor, nós sabemos, nós temos essa consciência de que quando estamos fracos, é que o Senhor vai nos usar de forma sobrenatural e nos atrair para a presença dEle e nos fazer fortes. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo continua falando em 2 Coríntios 12, versículo 9. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, quando eu estou fraco, quando eu sinto que estou cercado, e quando eu sinto que de mim nada pode sair, e eu me glorio nisso, e assim eu vou cumprir um propósito, cumprir um chamado do Senhor na minha vida, é aí que o Senhor vai me encher com seu poder. Quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Quando o Senhor não nos dá o que pedimos ou o que queremos, Ele nos dá de si mesmo. A experiência de todo adorador, quando adora a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Deus é. Quando nós temos esse princípio de adoração na nossa vida, nós
Quando adoramos a Deus, quando estamos vazios, Ele nos dá de si mesmo. Nós entendemos, nós conhecemos mais o Senhor, nós conhecemos mais, ficamos mais sensíveis à sua presença, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós temos fome da presença de Deus, mais do que respostas. Mais do que procurar respostas para o momento que nós estamos passando, que é um momento difícil, é adorar a Deus, porque nós sabemos que Ele tem o controle de tudo, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele é bom. Salmo 42 nos diz muito sobre isso. Aqui o salmista estava angustiado. O salmista é um poema dos filhos de Corá. E o título desse poema, desse salmo, é O Crente Tem Sede de Deus. É um salmo que quando nossa alma está angustiada, nós meditamos nele e ele traz respostas de como nós devemos nos portar diante daquela situação. Ele começa como a cor suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim e se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre as multidões que festejavam. Quando nós lemos esse versículo, no momento que nós estamos passando, de não podermos estar na congregação mais unidos, de não termos mais nossas festas, de não termos mais os nossos momentos de comunhão, de não termos mais o partir do pão juntos na igreja, eu compreendo o coração do salmista quando ele diz, recordo-me dessas ocasiões. Se nós formos olhar o momento que nós estamos vivendo, nós começamos a ficar angustiados. E dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto de como caminhava junto à multidão indo à casa de Deus. Como isso fala do tempo que nós estamos vivendo nessa pandemia. Porque nós precisamos nos afastar. E nós queremos estarmos juntos. Nós queremos voltar às festividades. Nós queremos voltar a ministrar em festas na casa do Senhor. E isso para nós, adoradores, ministros, pode ser angustiante. E ele continua, o salmista continua. Porque estás assim tão abatido a minha alma, porque te angustia dentro de mim. Ele passava por um problema. Ele passava por uma angústia e ele começa a dar ordens à alma dele. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é meu Senhor. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam a torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Mesmo angustiados, nós temos que ter essa palavra no nosso coração, de que nós servimos a um Deus, que Ele é presente e a Ele daremos a canção dos nossos lábios. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sob a opressão dos meus inimigos? Aqui nós vemos algo lindo em Salmos. Porque tem salmo que realmente o salmista questiona a Deus. Quantas vezes Davi questionou a Deus? Senhor, porque os meus inimigos me perseguem. Senhor, a morte me cerca, mas em tudo eu confio em Ti. Nós podemos questionar ao Senhor, pedir respostas ao Senhor, mas sempre no final desses salmos, tão sinceros, tão de questionamento, sempre vem, Senhor, eu confio em Ti. Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar, onde está o seu Deus? Por que estás tão triste, ó minha alma? E aqui ele continua dando ordens à alma dele. Ele não permite ficar angustiado, ele não permite ficar triste, ele não se permite ter falta de fé. Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus.
Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar ordem quando aquele dia que nós amanhecemos sem fé, sem esperança, sem ver um futuro melhor, sem ver que o Senhor ele tem um futuro bom para os seus filhos. A esperança de um futuro bom nós temos. Quando nós amanhecemos no nosso dia, quando não temos essa convicção no nosso coração, leia Salmo 42, recite Salmo 42, cante Salmo 42, que o Senhor vai trazer fé ao seu coração. E continuando, nos salmos em que o salmista questiona Deus e que ele pergunta: Senhor, onde estás? Senhor, por que está abatido a minha alma? Senhor, os meus inimigos vêm contra mim. Esses salmos de questionamento, esses salmos de luta, esses salmos de angústia, eles salmodiam com uma riqueza de ensinamentos. Esses salmos nos ensinam, porque são transparentes, porque são sem rodeios, porque revelam a realidade de quem escreveu. E nós podemos ser transparentes com Deus. No dia que você estiver sem fé, peça fé, mas louve. Louve mesmo não vendo saída. Adore a Deus mesmo não vendo solução para o seu problema, para o problema que você esteja passando. Exercite adorar a Deus em circunstância difícil. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil, é bom, é gostoso, é cântico de gratidão, ter gratidão nos nossos lábios. Mas escolher adorar a Deus no momento difícil, nos ensina, carrega um poder essa adoração. Salmo 119, 101, tem uma declaração que é muito impactante. Davi diz assim: foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Aí a gente lê isso, como foi bom? Como que eu posso dizer que foi bom passar por aflição? Como que eu posso dizer que foi bom passar pelo deserto? Como que eu posso dizer que foi bom passar pela enfermidade? Passar pelo isolamento? Como que eu posso dizer que foi bom passar pela traição? Ter um filho problemático dentro de casa? Como que eu posso dizer que foi bom orar anos e anos a fio por minha parentela e não vê-los converter? Como eu posso dizer que passar pela aflição é bom? Foi-me bom. Como é bom passar pelos desertos e por momentos horríveis. Porque nós aprendemos que quando prosseguimos adorando, o Senhor nos revela mais dele. Porque quando prosseguimos adorando, nós recebemos mais da presença dele. Nós conhecemos mais o Senhor. Eu quero citar 2 exemplos. O primeiro, Paulo e Silas. Agora nós vamos lá para Atos 16. Atos 16, 22, começa a nos dar uma lição, a partir do versículo 22. Aqui Paulo e Silas, eles estavam pregando e foram presos. Eles libertaram a moça que adivinhava e que disseram: olha, esses homens são homens de Deus. E quando eles os libertaram, os senhores, os donos daquela moça, né, que ela era uma escrava, eles perseguiram Paulo e Silas. E aí eles os prenderam, os pretores da cidade. A partir do versículo 22 diz: levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores. Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quantas lições nós temos aqui nessa passagem bíblica? Do versículo 22 ao versículo 26. Primeiro, antes deles louvarem, por volta da meia-noite eles louvavam presos. Antes deles louvarem, ter louvor nos seus lábios, aconteceram várias coisas. Primeiro, eles rasgaram as vestes deles. Segundo, eles foram açoitados com varas. Terceiro, jogaram eles dentro do cárcere. Quarto,
prendeu os pés no tronco. Eles estavam presos, açoitados, com as roupas rasgadas, machucados, sangrando. E o que eles fizeram por volta da meia-noite? Depois que tudo se calou, eles foram presos, mais presos ali junto com eles, os guardas guardando a cela. E o que eles começaram a fazer? Louvar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu imagino o cântico de alegria, o júbilo nos lábios, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Mesmo naquele momento que eles estavam, eu imagino os presos olhando para eles, e já é meia-noite e eles não vão calar a boca para dormir. E eles ali orando, cantando, louvando, enchendo a prisão com a glória do Senhor. E eles começaram a cantar e os demais companheiros de prisão escutando a palavra do Senhor cantada, chegando aos corações. A palavra do Senhor cantada, transformando vidas. De repente, quando Deus dá a ordem, quando Deus muda a situação, em meio ao louvor. Então, se você estiver em meio a uma guerra, em meio a uma dificuldade, em meio a uma luta, ore, louve, cante. Salmodie, pegue a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, porque o de repente vai vir na sua vida. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Poderia soltar as cadeias de Paulo e Silas, mas não. Os alicerces da prisão se abalou e soltaram-se as cadeias de todos. Todos que ouviram. Todos que ouviram aquele louvor, todos que ouviram aquele momento de adoração. Como que mudou o ambiente, como que um louvor muda uma situação, como que um coração adorador muda um momento, como o coração adorador tem um coração cheio de paz, de alegria, declara a palavra, sem murmuração. E nós, como ministros de louvor, agora vamos falar para quem ministra o louvor na casa de Deus. Aqui, Paulo e Silas, eles estavam ministrando. Tanto que a ministração deles, eles ministravam ao Senhor, e a ministração deles chegou no coração dos presos, chegou no coração dos guardas. Né? O guarda se rendeu diante de Deus. Ele iria se matar porque os presos fugiram. Quando ele foi ver, não fugiu ninguém. E Paulo e Silas chegou e falou, não faça isso, não intente contra a sua própria vida, nós estamos aqui. Eles não fugiram. Mas os adoradores hoje, quando tem um problema e chegam e não querem ministrar, põe outro para ministrar no meu lugar porque eu estou passando por problema. Põe outro para ministrar no meu lugar porque eu quero receber hoje. Hoje eu quero receber, eu não quero ministrar, eu estou aqui para receber. E o Senhor, Ele nos diz completamente ao contrário. Quando nós precisamos receber, é aí que nós precisamos dar. Por quê? Porque aí é que damos o que de fato recebemos do céu, do Senhor. Quando eu preciso receber, não, hoje eu não vou interceder porque eu preciso receber. Não, hoje eu não vou pregar porque eu preciso receber. É quando eu preciso receber, quando meu coração está vazio e eu me coloco na postura de ministro, é nesse momento que eu vou ministrar o que está no céu e não em mim. É nesse momento que eu vou buscar lá do trono do Senhor adoração. É quando eu vou buscar lá do trono do Senhor direção para poder ministrar na vida da igreja, interceder na vida da igreja, orar na vida da igreja. E como igreja do Senhor, em comunhão, adorar com os irmãos. É nesse momento. Nós não podemos inverter isso. Não é só quando a gente está bem. É quando a gente está mal. É quando a gente dá ordem à alma da gente, como diz em Salmo 42. E é como eu me comporto como Paulo e Silas. O segundo exemplo que eu quero dar hoje é de Jesus. O nosso maior exemplo que é ter um coração de adorador. Jesus, ele tinha um coração, ele nos ensinou de todas as formas que nós poderíamos ser ensinados. E quando a gente vai lá para Mateus 26, quando Jesus, depois de ter revelado o traidor, depois de Jesus ter ceado, e quando ele vai dizer para Pedro que ele vai traí-lo, e quando ele vai para o Getsemane orar, e quando ele passa por toda aquela angústia, antes disso tudo, sabendo o que ele ia passar, ele no versículo 30 do capítulo 26, ele diz,
E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes dele ir para o Monte das Oliveiras, para poder se entregar ao propósito para o qual ele veio ao mundo, nos salvar, morrer por nós, nos ensinar, ele cantou louvor. Jesus cantou um salmo, o cântico da época dos judeus. Jesus cantou. E quando a gente lê isso, quando a gente estuda esse capítulo e a profundidade, o tanto que nós temos tanto para aprender aqui com Jesus, depois ele discursou para os discípulos, ele comeu com os discípulos, ele orou com os discípulos, ele ensinou e ele cantou. Eu imagino o seu coração como estava ali. Mas, quando a gente continua lendo, que ele soa gotas de sangue, a angústia dele era tamanha que ele soou gotas de sangue. E aqui ele cantou. É um exemplo para nós. Exemplo de como nos comportar em tempos de aflição. Como nos comportar quando nós não estamos vendo saída. Tantas pessoas perdendo entes queridos. E não é fácil adorar nesse tempo. Mas foi para esse momento que a Igreja do Senhor foi chamada para ser exemplo de como nos comportar diante dos problemas, diante de aflições. 2 Coríntios 12:10 diz: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Este é o verdadeiro significado de sacrifício de louvor. E aí nós podemos perguntar, o que é sacrifício de louvor? Paulo e Silas entendiam muito bem o que era o sacrifício de louvor. O louvor sacrificial. O louvor que nos livra das nossas próprias algemas. Quando eu ofereço a Deus um louvor sacrificial, aquele louvor que tá doendo em mim entregar, mas eu decido entregar, porque eu dei uma ordem à minha alma, nós vamos adorar o Deus vivo, ele me liberta das minhas algemas. O louvor sacrificial carrega um poder de libertação, tanto para nós que estamos passando pelo momento difícil, quanto para aqueles que estão nos vendo adorar em momentos difíceis. Como que ele e ela pode adorar nesse momento? Como que ela pode ter um semblante de paz em momento tão difícil, em momento de luta, em momento em que ela não tem nada em casa para comer, em momento em que ela perdeu o emprego, ele perdeu o emprego, em momento que está com problema no casamento, problema no ministério, em momento em que eu não questiono a Deus o momento que eu estou passando, mas eu decido o adorar pelo que ele é. Senhor da minha vida, Senhor da minha alma. E o próprio Deus permite que isso aconteça para que possamos viver no sobrenatural, para que a glória de Deus seja maior no final. Deus nos permite passar por situações para que a glória dele seja maior no final, assim como aconteceu com Paulo e Silas. As algemas de todos foram quebradas, e todos foram libertos da prisão. Ali, quando Jesus ele deixou um exemplo de adoração, de cantar em momento difícil. E para fechar esse vídeo hoje, chamando a igreja, chamando vocês a adorarem ao Senhor, independente do momento que vocês estejam passando, eu quero deixar uma frase. Que a igreja do Senhor Jesus se desperte para uma adoração que não dependa de fatores externos para acontecer. Não dependa de fatores externos para adorar. Não dependa de fatores externos para congregar. Mas decida. Decida fazer parte de um povo, decida adorar. Decida reconhecer que o Senhor é Senhor da sua vida, que Deus é o Senhor da sua vida. Siga o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo maior de coração de adorador. E cante cânticos de adoração nesse momento em que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.